Olá, gente, graça e paz. Saudações de paz aí todo o pessoal, que Deus abençoe a sua vida. Você que está me acompanhando agora nessa live, nessa transmissão ao vivo, você também que está aí, que vai assistir esse vídeo depois, que vai assistir essa aula depois, eu quero glorificar a Deus pela tua vida, quero dizer que é muito bom ter você aqui. Bom, nós estamos chegando aqui no encerramento da nossa segunda temporada, o desafio do Apocalipse. Nós sabemos que tem sido dias de guerra, dias de batalha. É de fato um desafio para nós, para concluir, para passar todo esse processo. Na última aula, quando eu falei a respeito da igreja de Filadélfia, quando eu encerrei a aula, eu fiquei muito mal e eu tenho falado para vocês aqui que estudar o Apocalipse, irmãos, é um desafio. Por quê? Porque o diabo não quer que a gente aprenda sobre esse assunto, o diabo não quer que a gente entenda sobre esse assunto. O inimigo fica pirado, irmão. Ele fica pirado por quê? Porque no livro do Gênesis está a promessa de Deus contra o diabo, mas no livro do Apocalipse está o cumprimento dessa promessa, dessa profecia contra Satanás. Então é óbvio que o diabo vai se levantar, que os espíritos imundos vão se levantar para tentar me parar, para tentar te parar, para tentar me calar. Mas aprove ao Senhor estarmos aqui para essa nova aula. Nós vamos estar falando hoje sobre a igreja de Laodiceia. Eu sei que muita gente vai assistir essa aula depois, mas você que está comigo, eu quero te dar os bem-vindos, quero dizer que você é muito bem-vindo aqui nessa aula. Peço a sua interação, tá? Porque vai ser uma bênção e eu creio que o nome de Jesus, mais uma vez, será glorificado. Amém? À medida que você entrar, deixa o seu comentário para eu poder ver quem está conectado conosco. Eu só preciso que você me atualize aí, você que já entrou comigo, sobre o áudio. O áudio tá bom? Tá dando para ouvir legal? Vamos dar sequência, pessoal. Então nós vamos hoje dar início à igreja de Laodiceia, Apocalipse 3, versículo de número 14. Estou muito empolgado para essa aula, tá? E quero crer que Deus tem coisas tremendas para poder fazer hoje aqui em nosso meio, tá bom? A irmã Né já está com a gente aí, que Deus abençoe, filha, de uma forma tremenda. Então vamos lá, gente. Apocalipse 3,14 diz assim: e ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Olha que forte. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e eu estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabe que és um desgraçado e miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, vai pegando os detalhes, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os olhos com colírio, para que vejas. Olha isso. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Como de costume, a gente sempre faz uma leitura corrida do texto todo, para então a gente vir comentando. Eu gostaria que você pegasse aí
caderno, pegasse caneta, pegasse papel e anotasse, irmãos. Porque é de suma importância você anotar esses detalhes, tá bom? À medida que a gente for fazendo os comentários, eu vou pedir para você comentar aí na live, se interage com a gente aí, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Apocalipse 3,14. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve. Isso diz o amém. Nós já comentamos aqui em algumas aulas a respeito dos nomes de Cristo. Então Cristo ele vai receber muitos nomes, principalmente aqui dentro do livro do Apocalipse. Haja vista que nesse texto de capítulo 3, versículo 14, ele está se apresentando para a igreja de Laodiceia como o Amém. Então, a primeira apresentação que ele vai fazer para o povo de Laodiceia é como o Amém. E por que isso é tão relevante? Porque nós sabemos que a igreja de Sardes, ela saiu da igreja de Tiatira, enquanto a igreja de Filadélfia saiu da igreja de Sardes, e agora a igreja de Laodiceia está saindo da igreja de Filadélfia. Paz e irmã Ivone. Então olha que coisa interessante que é bom a gente perceber e é bom a gente notar. Para a gente começar a ter um descortinar, para a gente poder começar a ter uma ideia de como entender sobre a igreja de Laodiceia, a igreja de Sardes saiu de Tiatira e a de Filadélfia saiu de Sardes e a de Laodiceia, então, saiu de Filadélfia. Então, assim, ó, Tiatira e vem a igreja de Sardes, a de Sardes vem Filadélfia, e de Filadélfia, então, vem Laodiceia. Nós já fizemos um comentário a respeito dos nicolaítas. Possivelmente você vai lembrar desse detalhe. Porque os nicolaítas são aquele povo que é o laico. Lembra disso aí que eu falei? Que é o laicismo. Eu comentei a respeito disso. Eu falei a respeito disso sobre os nicolaítas. Haja vista que os nicolaítas, que é o povo aonde que quem governa é o líder, aonde o povo não manda, aonde o povo não tem vez, aonde quem manda é o líder, sabe, aquele dominador do povo. Então nicolaítas é o dominador do povo, o líder, a doutrina dos nicolaítas que impera dentro da igreja é o governo do líder, é aquele tipo de líder que manda, aquele tipo de líder que oprime, é aquele tipo de líder que não deixa o povo respirar. Então haja vista que agora tanto os nicolaítas, que é o povo sendo dominado pelo líder, aonde o líder manda, aonde o líder domina, aonde o líder oprime, Laodiceia não vai ficar muito distante, porque Lau vem do original laicos, como os nicolaítas, né? Também que vem de laicos, que significa povo comum, e de ceia, que significa costume ou significa opinião, significa conselho, significa costume. Ou seja, enquanto a doutrina dos nicolaítas dentro da igreja é o líder que oprime o povo, em Laodiceia é o contrário. A opinião que impera é a do povo e não a do líder. Consegue entender? Então Laodiceia, a voz ativa em Laodiceia, de quem que é a voz ativa? É do povo. Aqui é o povo que manda, é o povo que não aceita opinião, é o povo que não aceita ser liderado. Aqui a voz que governa é do povo. Então observa, Laodiceia, que significa governo do povo comum, ou opinião do povo, ou conselho do povo, ou aonde o povo manda. Aqui em Laodiceia, o povo é quem está governando, o povo é quem está mandando. Diferente da doutrina dos nicolaítas, aonde quem dominava era o líder. Vocês lembram disso aí, né? Lá da aula, lá da primeira temporada, quando nós falamos dos nicolaítas. Agora, observa, olha como Cristo vai se apresentar para essa igreja. Isto diz o amém, o amém. Observa que quando você está falando amém, você está falando em Cristo.
Cristo, quando você está na igreja e de repente você recebe uma palavra, aí você pega e diz amém. Então nós aprendemos a vida toda, amém, assim seja, né, que a gente aprendeu. Mas aqui a revelação do texto é muito mais profunda. Aqui o amém é a própria pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele se apresenta como o amém. Então, a partir de hoje, quando você der um amém na igreja, você está falando em nome de Jesus Cristo. E quando você dizer amém, você está dizendo Jesus, oh aleluia. A partir de hoje, quando você disser amém, até o seu amém vai mudar. E por que até o seu amém vai mudar? Porque a partir de agora, você está entendendo que o amém é o próprio Cristo, que o amém é o próprio Jesus, que o amém é o próprio fiel e verdadeiro. Agora, olha que coisa interessante. Então, ele está se apresentando como o amém. E por quê? Se amém é assim seja, se amém é assim se o amém é assim se sucede, e Cristo é o amém, ele está dizendo, eu me apresento, eu estou dizendo, e assim vai ser. Então, o que ele vai falar aqui, significa que ele não volta atrás. O que ele vai falar aqui, tudo que ele disser, tudo que ele falar, tudo que ele proferir aqui, vai se cumprir. É ele dizendo, eu sou o amém. Ou seja, para essa igreja, ele vai se apresentar dizendo, tudo que eu liberar a palavra para vocês aqui, cumprir-se-á ao pé da letra. Nada vai ficar sem cumprir. E por quê? Porque o próprio texto continua dizendo, ele assim diz, o amém, a fiel testemunha e a verdadeira, ou a testemunha fiel e verdadeira. Ele está dizendo, eu sou amém, eu vou cumprir o que eu falar. E isso é tão verdade que ele vai se apresentar como uma testemunha fiel. Lembra do que a gente falou sobre testemunho? A testemunha, né, que é aquele que teve a visão, aquele que presenciou. Ele está dizendo, eu vou cumprir tudo o que eu falar. A fiel e verdadeira testemunha é que está falando o princípio da criação de Deus. Olha que coisa interessante isso daqui. Ele, além de se apresentar como o amém, como a testemunha fiel e verdadeira, ele também se apresenta como o princípio da criação de Deus. Olha que coisa interessante. Ele é o princípio da criação de Deus. Quando você começa a se perguntar, lá no livro do Gênesis, quando a Bíblia diz assim, no princípio criou Deus os céus e a terra, sendo que o texto, que no original, quando você vai descortinar os textos antigos, no hebraico, você vai perceber que não é no princípio, é em princípio. Em princípio criou Deus os céus e também a terra. Olha interessante, em princípio. Só que dentro de em princípio está o princípio. E princípio está apontando para o primeiro, está apontando para o primogênito. Agora deixa eu revelar algo muito importante para o seu coração, para que você já venha dar um amém aí nessa live aí, para você vir aí dar um glória a Deus aí. Quando a Bíblia diz que ele é o princípio da criação, é porque princípio não está falando de um tempo. Eu vou repetir, princípio não está falando de um tempo, princípio está falando de um local. Você consegue entender? Princípio não está falando de um tempo, princípio está falando de um local. Quando a Bíblia diz que ele é o princípio da criação de Deus, é a Bíblia dizendo, todas as coisas, toda a criação de Deus se originou nele, teve início nele, toda
todas as coisas existem, subsistem em Cristo, subsiste nele. Ele é o princípio. O princípio não é uma marcação de tempo. O princípio é um local. E esse local chamado princípio chama-se também amém. Chama-se também primeiro. Chama-se também o último. Chama-se também a fiel testemunha. Esse lugar chamado de princípio chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia! Alguém pode dar um glória a Deus aí por isso? Tá dando para entender? Tá dando para entender, irmão? Tá dando para você pegar que cria aqui no princípio, quando você lê lá o Gênesis 1 lá, quando fala no princípio, está dizendo que o princípio não é uma marcação, não é simplesmente um início de um tempo, que o princípio é uma pessoa, é uma localidade. O princípio é o lugar onde todas as coisas foram criadas, e o princípio se chama Jesus. Dá para entender isso? Dá para pegar essa visão, essa revelação aí, irmão? É tremendo demais esse texto. Só esse texto aqui já dá para a gente concluir essa aula aqui, de tão poderosa que é essa revelação. Todas as coisas foram criadas em Cristo. Você nunca se perguntou, preste atenção, antes mesmo de acontecer o famoso Big Bang, essa teoria aí do gap, que a gente tem essa ideia, funciona assim: se o universo foi criado por intermédio da explosão do Big Bang, quem é que estava antes do Big Bang para poder guiar, para manipular? Porque nada se cria do nada. Não tem como, antes do Big Bang não existir nada, tem que existir alguma coisa, porque não tem como criar nada do nada. Consegue entender? Então, antes mesmo de existir todas as coisas, Cristo já existia, e na verdade ele foi o lugar que Deus escolheu para poder criar todas as coisas. Agora observa que existe uma vontade divina no coração de Deus. A maior vontade de Deus é que o mundo inteiro, todas as coisas, venha se convergir em Cristo Jesus. O desejo e a vontade de Deus é que o universo, é que o mundo se converja a Cristo. É por isso que está escrito que vai chegar um tempo em que todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. É porque a vontade de Deus é que todo o universo se converge apenas em Cristo, porque Cristo é o princípio da criação de todas as coisas que Deus criou. Consegue dar um glória aí agora? Olha o versículo de número 15. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente. A pergunta dentro desse texto é: o que leva uma igreja não ser frio nem quente? Você que está comigo aqui nessa aula, você que está comigo aqui nessa live, deixa o seu comentário aí antes de eu falar. Me responde: o que leva uma igreja não ser fria e nem ser quente? Fala para mim qual é a sua opinião aí. O que você acha que é? O que você pensa que é? O que é que faz? O que é que leva uma igreja não ser fria nem ser quente, mas ela ser morna? Qual é a sua opinião sobre esse texto? Deixa aí seu comentário rapidinho. O que você pensa a respeito disso? Eu já vou falar, mas eu quero que você interaja comigo nessa aula. Eu quero que você interaja comigo. Eu sinto o Espírito Santo aqui, eu sinto a presença dele aqui. Eu quero que você responda para mim, ainda que a sua resposta não seja a resposta que eu vou te dar, mas o que importa é o seu comentário. Responda aí, interage aí. Pastor, mas se eu responder errado, não tem problema. Nós estamos estudando. Nós estamos aqui para estudar. Amém? A pergunta é, olha aqui, verso 15. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. E a pergunta é: o que leva uma igreja a não ser fria e nem ser quente? Qual é a sua opinião? Pode deixar a sua opinião. Deixa a sua opinião. O que você acha? Eu vou te falar o que leva uma igreja a ser morna, a não ser nem fria e nem quente. Olha o que o Senhor está dizendo: eu conheço a obra de vocês. Vocês não são frios nem são quentes. O que leva uma igreja a chegar numa situação dessa? Observa o detalhe. Ele está dizendo: eu conheço as tuas
obras. O que faz com que essa igreja não seja fria nem quente é o desejo de agradar a todos. Eu vou repetir. O que leva uma igreja a não ser nem fria nem quente é o desejo de agradar a todos. Todas as vezes que você tentar agradar a todos, você vai se tornar um crente morno. Quer agradar a Deus e ao mesmo tempo quer agradar ao homem. Então existem igrejas que funcionam assim. Eles querem agradar muito a Deus, mas ao mesmo tempo quer agradar o homem. Deixa eu falar uma coisa para você. Você precisa decidir. Ou você vai agradar a Deus e vai aborrecer aos homens, ou você vai agradar aos homens e aborrecer a Deus. Não tem como. Não tem como tentar agradar a Deus e aos homens. Por quê, pastor? É simples. Porque se você tenta agradar um, você aborrece o outro. Se você tentar agradar o Senhor, mas ao mesmo tempo tentar fazer a vontade do homem, você vai se tornar um crente morno. Você não é quente nem é frio. Você é morno. E com isso, gera essa mornidão que desagrada tanto a Deus, tanto ao homem. Você tem medo de desagradar ao homem, aí você acaba tentando agradá-lo e tentando agradar também a Deus. Aí essa mornidão faz com que o Senhor não se agrade de você e o homem fique tão decepcionado que ele acaba indo embora da sua própria igreja. Consegue entender? Quer agradar o homem? Aí acaba aborrecendo a Deus. E tentando agradar a Deus e ao homem ao mesmo tempo, vai deixar o homem aborrecido e Deus aborrecido. Deus não vai te abandonar, mas o homem possivelmente vai. E aí ele não vai ficar na igreja. Aí você se pergunta: nossa, eu fiz de tudo para esse irmão não sair da igreja? Eu fiz de tudo para ele poder ficar na igreja? Mas não deu jeito? Ele foi embora? Quando eu tento agradar a Deus e ao homem ao mesmo tempo, eu me torno uma pessoa morna. E outra coisa, existem denominações que querem agradar os tradicionais e querem agradar também os pentecostais. Aí você acaba se tornando nem muito tradicional, nem muito pentecostal. Para os tradicionais, você é quente demais. Para os pentecostais, você é frio demais. E para Deus, você é morno. Consegue entender ou não? Então assim, se você tenta agradar os tradicionais e ao mesmo tempo agradar os pentecostais, você vai aborrecer um e vai aborrecer o outro. Você não vai conseguir agradar os dois. Consegue entender? Porque para o tradicional, você vai acabar sendo quente demais. E para o pentecostal, você vai estar sendo frio demais. E para Deus, você vai estar sendo morno. Então, o meu conselho para você, hoje aqui nessa aula, é: para que você não se torne um crente morno, procure agradar apenas a Deus. Não tente agradar a Deus e aos homens. Não tente agradar a igrejas pentecostais e tradicionais. Siga somente a Cristo. Siga a sua fé. Siga a sua crença. Aquilo que você acredita em Deus. Então assim, às vezes tem alguém na igreja que não gosta do Pentecoste. Aí, para você agradar essa pessoa, você começa a se esfriar. Mas lá no fundo você é meio quente ainda. Aí você não quer ficar quente, mas também não quer ficar frio. Fica morno. Consegue entender? Então o Senhor está dizendo: ei, quer agradar a Deus? Agrade a Deus. E não procure agradar a homens. Por quê? Porque os homens que quiserem te seguir e seguir a sua igreja, quiserem seguir o teu ministério, a tua denominação, o Cristo que você serve ali, vai seguir porque você faz de tudo para agradar a Deus e não porque você fica tentando agradar ao homem. Talvez você conhece algum líder que faz de tudo para agradar ao homem, para não perder o dízimo dele, para não perder os benefícios que essa pessoa pode proporcionar para o templo. Consegue entender ou não? Então não tente agradar a todos. Não queira ser simpático com todo mundo em todo tempo, tá? Porque se você for querer ser simpático a todo tempo, toda hora, você vai acabar entrando numa mornidão terrível. Amém? Vamos dar sequência? Verso 16. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. O que é esse vomitar? É uma falta de posicionamento. Por que o Senhor vai vomitar? Ele vai falar, verso 16, assim porque és morno e não és frio nem quente. Ou seja, não é frio
nem é quente, é morno. O que é isso? É estar em cima do muro. Então quando você vai e fica em cima do muro, ei, deixa eu falar uma coisa para você. Você vai receber pedrada dos dois lados. A pessoa que está em cima do muro, ela vai receber pedrada dos dois lados. Se você tentar agradar tradicional e pentecostal, tentar agradar todo mundo, você vai ficar em cima do muro, querendo agradar um lado, tentando agradar o outro. Sabe o que vai acontecer? Vai receber pedrada dos dois lados. Então o Senhor está dizendo para alguém nessa aula de hoje aqui: desça de cima desse muro, desça de cima desse muro, evite tomar pedradas. O Senhor está dizendo assim: ei, você está tomando pedrada à toa. É tempo de se posicionar, é tempo de você se colocar, agradar a Deus. Não tente agradar ao homem, agrade ao Senhor, e o resto Ele se encarrega, do resto Ele cuida. Mas sai de cima desse muro, não fica tentando agradar seres humanos, procure agradar a Deus e será o suficiente. Vamos sair de cima desse muro aí, crente. Vamos continuar aqui, verso 17. Como dizes, irmão, olha isso, olha que louco esse texto. Isso aqui é porreta. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta. Mas olha o que o Senhor está dizendo: e não sabe que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Ai, gente. E aí? Olha o que o amém, a fiel testemunha, a verdadeira, está dizendo: ei, vocês estão dizendo que é rico e que está enriquecido e de nada tem falta. Aí o Senhor está dizendo assim: mas vocês não sabem que é um desgraçado, miserável, pobre, cego, nu. Por quê? Porque a pior coisa é não reconhecer, é não ver o erro. Talvez você conhece pessoas assim. Eles mesmos não conseguem observar o erro deles. O Senhor está dizendo assim: vocês estão se gabando, vocês estão se achando rico, só que na verdade vocês são pobres, vocês são miseráveis. Olha que palavra pesada. Sabe o que é isso? É um grupo que não tem a capacidade de reconhecer que errou. Porque a pior coisa é uma pessoa pensar que é uma coisa que na verdade ela não é. Consegue entender ou não? Tem muita gente pensando que é alguma coisa, mas Deus está dizendo: você não é nada. Tem muita gente dizendo: sou rico, não tenho falta de nada. Deus está dizendo: você tem falta de tudo porque você é pobre, cego, miserável, nu. E esse tipo de gente que não consegue reconhecer que ele não é nada, irmão, são os piores tipos de crente para você lidar. Porque são soberbos, são pessoas com um ego elevado, que na verdade eles não têm, mas pensam que têm. E o Senhor está dizendo: ei, para de se engrandecer, para de se gabar, porque eu conheço as tuas obras. Eu sei que vocês estão dizendo que tem, sendo que na verdade não tem. Está mentindo para você mesmo. Como alguém pode achar que é rico e ao mesmo tempo ser taxado por Deus como miserável? Como pode alguém pensar que é rico, mas o próprio Deus taxar essa pessoa de pobre, miserável, cega, nua? Tem muita gente dizendo assim: eu sou rico, não tenho falta de nada, mas o próprio Deus está taxando essa pessoa de miserável. Consegue entender o peso dessa palavra? Pastor, e por que eles então insistem em bater no peito dizendo: somos ricos e de nada temos falta, e Deus está taxando eles de pobre, de miserável? É simples. É porque a riqueza que eles possuem, tudo aquilo que eles têm, não tem valor nenhum espiritual. Eles podem se gabar: sou rico e de nada tenho falta, mas toda a riqueza que eles têm não tem valor espiritual, não tem valor para Deus. Ei, a pior coisa que tem é você ter coisas que não serve para o reino. A pior coisa que tem é alguém ser rica, mas o que ela tem
não serve para o reino. Deixa eu falar algo para você. Tem muita gente que não tem dinheiro, que não é rico, não tem um bom salário, não tem um bom carro, não tem uma boa casa, mas tem valores espirituais. No pouco que ela tem, no pouco que ela faz, no pouco que ela pratica, tem valor espiritual. O Senhor está dizendo assim, você diz que é rico, mas a verdade é pobre, é cego, é miserável. E o Senhor está dizendo, tem muito mais valor para mim aquilo que conta para o reino, aquilo que tem valor espiritual é muito mais valioso do que aquilo que você possui. Pode possuir fortunas, mas se não tem valor espiritual, para Deus não serve. É a triste realidade, irmã Neia. É um grupo de pessoas que tem olhos, mas não veem. Quando o Senhor diz, você diz que é rico, mas na verdade é pobre, é miserável, cego, nu. Vocês têm olhos, mas não conseguem ver. Vocês têm ouvido, mas não conseguem ouvir. E o Senhor está dizendo em todo o tempo, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Mas para essa igreja de Laodiceia, onde o povo é quem acha que manda na liderança, Laodiceia é o tipo de igreja que o povo pensa que manda no pastor. Laodiceia é a igreja que Deus está vomitando, porque o Senhor está dizendo, se o clericalismo não é de Deus, ou seja, se o líder dominar sobre o povo não é de Deus, dentro da igreja, mas Deus também não se agrada da democracia dentro da igreja, aonde o povo é quem manda. Se Deus não se agrada de uma igreja clerical, aonde o líder domina e oprime, Deus também não se agrada da democracia dentro da igreja, onde o povo pensa que manda, por dizer, somos ricos, não tenho falta de nada. O Senhor está dizendo, mal sabem vocês que são cegos, pobre, miserável, nu. Vocês têm ouvido, mas não ouvem. Vocês têm olhos, mas não veem. É uma exortação para essa igreja. Porque a igreja de Laodiceia é Deus chamando a atenção da democracia dentro da igreja, onde o povo quer mandar. Deus está olhando, está dizendo, vocês estão nus. Os laodicenses, os crentes, eles receberam todo o povo. Eles são aceitos dentro da igreja, mas aos olhos do Senhor estão nus. Essa nudez se refere às vestes nupciais, porque ele diz que essa igreja precisa. Verso de número 18, olha que coisa tremenda. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unge os olhos com colírio para que vejas. Eu já vou falar sobre isso, mas só para você ter uma ideia, o Senhor está dizendo, essa é um tipo de igreja que precisa comprar vestes brancas, são as vestes nupciais. As vestes da salvação, ela não pode ser comprada. Eu tenho falado muito sobre isso, a veste da salvação, que é de graça. Então, a veste da salvação não pode ser comprada, porque é pela graça. Mas, por outro lado, tem que tem que pagar um preço pelas vestes de justiça. Então, apesar de tudo, apesar dessa igreja ser o que é, apesar dessa igreja estar do jeito que ela está, continua sendo igreja. Continua sendo igreja. Consegue entender? Caso contrário, se ela não fosse salva, nem igreja seria. Agora observa, o Senhor está chamando essa igreja para poder comprar vestes. Porém, a primeira coisa que eles precisam comprar é ouro. Observa o verso de número 18. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo. Vamos ler 1 Coríntios, capítulo 3, versículo de número 10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio arquiteto o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Verso 11. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo.
E se alguém sobre este fundamento formar um edifício, olha isso, de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, a obra de cada um se manifestará. Verso 13. Na verdade, o dia declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Então, observa, 1 Coríntios 13, do verso 10 ao verso 13, está dizendo, em Apocalipse 3, 18, o Senhor está dando um conselho. Eu aconselho que você compre ouro, compre de mim ouro que seja provado pelo fogo. Por que o ouro tem que ser dele? Porque o fogo também é dele. Então o ouro, esse ouro são as obras valiosas que nós fazemos. Então observa que muita gente está edificando a sua obra, a sua vida, está tecendo as suas vestes com materiais baratos, madeira, feno e palha. Por quê? Porque não querem pagar o preço. O preço pelo ouro, pela prata e pelas pedras preciosas. Então observa, eu posso até hoje não querer, eu posso não querer pagar o preço para comprar o ouro do Senhor. Eu posso não querer pagar o preço pelo ouro, pela prata, pelas pedras preciosas. Eu quero gastar pouco, né? Eu vou comprar madeira, feno, palha, são materiais baratos, mas o Senhor está dizendo, naquele dia, o fogo vai provar, ele vai testar o ouro, a prata, pedras preciosas, ele vai provar madeira, feno, a palha. E hoje nós que estamos gastando o nosso tempo, o nosso dinheiro e nosso esforço com coisas banais e baratas, naquele dia o Senhor, ele vai provar as nossas obras. Então observa, tem gente que hoje dá desculpa para tudo, dá desculpa para não ofertar, dá desculpa para não dizimar, dá desculpa para não ir na igreja, dá desculpa para não orar, dá desculpa para não ler a Bíblia, dá desculpa para não fazer nada para Deus, mas fica tranquilo, não quer pagar o preço hoje, mas naquele dia, o fogo que são os olhos do Senhor, como chama de fogo, vai provar as nossas obras. E olha o que o Senhor está dizendo, e eu estou te dando um conselho, compre de mim ouro que seja provado pelo fogo. Por quê? Porque se o ouro que você comprar de mim, as obras que você comprar de mim, se eu provar ela com os meus olhos de fogo, com certeza será aprovada, porque você comprou de mim. Aí observa, o Senhor está dizendo, vocês estão sendo aceitos por todos, mas aos meus olhos vocês são nus. Vocês não têm vestimenta. O Senhor está dizendo, então aqui tem outro problema. É necessário que você vá e compre vestes também. Então na Bíblia, quando você vai ler sobre o ouro refinado sempre vai apontar para a glória, para a presença, para a natureza do próprio Deus. O Senhor está dizendo, compre de mim o ouro que seja provado, ou seja, é a obra do Senhor segundo a vontade de Deus. Então esse ouro provado, ouro na Bíblia, aponta para a glória do Senhor, aponta para a presença, para a própria natureza de Deus. Então todas as vezes que o Senhor falar na sua palavra sobre o ouro, ele está dizendo que é a própria natureza, é a própria essência, é ele querendo se revelar com a sua vontade para nós. Então o Senhor, quando ele abre a boca para falar na palavra, isso é ouro, é coisa valiosa, aleluia. A unção do Senhor é ouro, a unção de Deus é ouro. Você já parou para observar que às vezes você vai estar num culto, em alguma reunião, e de repente algum irmão, algum crente, algum profeta, ele vai ter uma visão no culto, ele vai ter uma visão na reunião, ele vai dizer, gente, eu tive uma visão enquanto orávamos, eu via que sobre nós estava chovendo ouro, eu via chover ouro sobre nós. Você já ouviu esse tipo de profecia? Às vezes dentro de um culto, por mais simples que seja,
igreja, às vezes alguém tendo uma visão de ouro chovendo em nossos cultos. Por que que isso acontece? Porque sempre que Deus se move, isso é ouro. Quando você às vezes tem visão de ouro dentro da igreja, significa que a presença de Deus está se revelando. A riqueza que nós possuímos é só uma. E que riqueza é essa? A unção de Deus nas nossas vidas. É essa unção, é essa presença, é essa natureza de Deus que faz eu viver a imensa vontade do Senhor. E o Senhor está dizendo: eu te aconselho que de mim compre ouro que seja provado pelo fogo. A riqueza que nós possuímos nas nossas vidas, ela tem muito valor, porque é a unção de Deus. E a unção, irmão, ela não vem de qualquer jeito. Lembra lá da parábola das virgens, lá das 10 virgens? Observa o azeite que tipifica a unção. As 5 virgens, oi, vai lá e compre azeite para vocês. Por quê? Porque azeite assim, irmão, não se ganha. Esse tipo de azeite, esse tipo de unção, você precisa comprar. Um preço tem que ser pago por ele. E quando Deus olha para dentro de Laodiceia, ele está dizendo: vocês são pobres. Ou seja, o pobre não tem nada para compartilhar. São pobres de espírito, são pobres de alma, são pobres de mente. São pessoas que não têm o que compartilhar, são pessoas que não têm o que transferir, são pessoas que não têm o que dar, são pessoas que não têm com que ajudar os outros, mas sabem criticar, sabem falar mal. Mas por quê? Porque eles não têm coragem de pagar o preço pelo ouro, não têm coragem de pagar o preço pela prata, pelas pedras preciosas. Estão tecendo uma veste, estão edificando sobre as obras, sobre madeira, sobre feno, sobre palha. E o Senhor está dizendo: essa obra vai ser queimada. Ouro não é de graça, irmão. Ouro não é de graça. Ouro tem preço, precisa pagar o preço para poder ter ouro. Aleluia! E o Senhor está dizendo: ei, eu te aconselho que de mim compre ouro que seja provado pelo fogo. Por que Ele está dizendo para você comprar o ouro? Porque o ouro não é de graça. A salvação é de graça, a veste da salvação é de graça, mas o ouro, um preço tem que ser pago. Essa unção não acontece por acaso. Alguém tem que pagar o preço para poder adquiri-la. Você está disposto a pagar o preço para comprar o ouro que seja provado pelo fogo? Para ter essa unção, para ter essa presença, para ter de Deus? Ainda no verso 18, vamos continuar. Aconselho que de mim compre ouro provado no fogo para que te enriqueças. Por que comprar ouro? Porque Deus está falando que eles são pobres. Para se enriquecer, porque são pobres. E vestes brancas para que te vistas. O Senhor está dizendo: vocês são nus, precisa de veste. Vamos ver o que está escrito em Salmo 45. Salmo 45, 14. Irmãos, eu falo para vocês, a nossa aula aqui é pauleira. Tem gente que não aguenta esse tipo de conteúdo, fica bravo depois, não volta nas aulas, mas fazer o quê? Alguém tem que falar a verdade. E deixa eu falar uma coisa para vocês, irmão. Tudo que vocês aprender aqui, vocês precisam passar para frente, tá? Isso não pode ficar aqui, tá bom? O que vocês aprendem aqui não pode ficar só com vocês. Vocês têm que passar isso para frente. Vocês têm que passar isso para frente, vocês têm que ensinar outras pessoas, vocês têm que, sei lá, dar um jeito, grava vídeo, manda áudio, faz live, não sei, dá o seu jeito, mas você não pode aprender aqui e continuar do mesmo jeito. O que você aprende aqui, você tem que passar para frente, tá bom? E surgiu alguma dúvida, me manda mensagem que eu vou te responder, tá? Então o Senhor está dizendo assim: você precisa comprar vestes brancas, Salmo 45, 14. Vamos ler o 13. A filha do rei é toda ilustre no seu palácio, as suas vestes são de ouro tecido. Olha que coisa tremenda, irmãos. As suas vestes são de ouro tecido. Levá-la-ão ao rei, olha isso, levá-la-ão ao rei, Salmo 45, 13, 14. Com vestes bordadas, as virgens que a acompanham atrarão a ti, com alegria e regozijo serão trazidas, e elas entrarão no palácio do rei. Aleluia! Que coisa tremenda, né, gente? Coisa tremenda, olha só. Então o Senhor está dizendo: compre vestes. Por quê? Porque você vai precisar dessa veste, né? Romanos
13, 14 e Salmo 3, 27, é as vestes da salvação. É Cristo, essa veste é Cristo, você não paga nada por isso. Mas as vestes nupciais são os atos de justiça, Isaías 61, 10 e Apocalipse 19, 18, tá? Deixa anotadinho aí, para poder você depois acompanhar lá, tá? Que eu vou acelerar aqui. E o terceiro item que o Senhor manda eles comprar é colírio para os olhos. E por que colírio? Então, o colírio fala de um coração receptível, amém? Precisa também comprar colírio para os olhos, para que o nosso coração venha receber essa palavra. Por quê? Porque se os nossos olhos não forem abertos para essa revelação, de maneira nenhuma vamos deixar ela descer para o nosso coração, tá bom? Então é necessário que a gente coloque colírio nos nossos olhos, para a gente enxergar a realidade do que está acontecendo nos nossos dias, para a gente enxergar a realidade que está acontecendo no meio das nossas igrejas, para a gente enxergar a realidade que está acontecendo no meio evangélico. Então, no meio do evangelho. Então, se você coloca colírio nos teus olhos, você automaticamente vai manifestar um coração receptível, porque você vai enxergar a verdade e a realidade, ok? Versículo 20. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei na sua casa, cearei com ele e ele comigo. Irmãos, eis que estou à porta e bato. Que igreja é essa que Jesus está do lado de fora batendo na porta? Irmão, seja sincero, que igreja é essa que existe a necessidade do Senhor estar de fora? Uma igreja que está colocando Jesus para fora e ele está batendo na porta querendo entrar. Não é possível. Você consegue acreditar que ainda tem igreja assim, que Jesus está batendo a porta? Que Jesus está do lado de fora dessa igreja? O Senhor quer entrar. E por que ele está batendo para entrar? Para salvar essa igreja? É claro que não, porque ela já é salva. Como eu disse, se eles não fossem salvos, caso contrário, nem igreja seriam. Então, só do fato deles serem igreja já significa que eles são salvos. Então, no verso 19, ele mesmo diz: eu disciplino a quem amo. E ele diz agora que está batendo na porta. Observe o detalhe. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. E agora no verso 20 ele vai bater na porta. Então, no verso 19, ele diz que vai disciplinar aquele quem ama. Consegue entender? Então, olha que coisa tremenda. Ele está repreendendo, ele está dizendo: eu repreendo, né? Eu disciplino, eu castigo aquele que eu amo. Mas agora ele está batendo na porta. E por que ele está batendo? Porque o Senhor quer entrar para cear com esse povo. Ainda no verso 20. Entrarei na sua casa e com ele cearei e ele comigo. O que é cear? Nós já sabemos desde sempre que ceia fala de comunhão. Se ele está batendo a porta para entrar e dizendo: eu vou entrar para poder cear com vocês, abra a porta, porque eu entro para cear. Se ele quer entrar para cear, e ceia fala de comunhão, e ele está do lado de fora, significa que ele não está ceando. O que isso quer dizer? Que essa igreja não está em comunhão com o Senhor. E o que é que gera comunhão? Amizade. É a amizade. Eu vou à mesa da ceia sempre cear, é porque eu tenho uma amizade com o Senhor. É a minha amizade com Deus que faz eu sentar à mesa para cear. A mesa da ceia fala de comunhão, comunhão fala de amizade. Só ceia quem tem amizade com Deus. Entende ou não? Então, tipo assim, se você não quer cear com o Senhor, significa que você não está em comunhão. Se você não está em comunhão, significa que você não tem amizade com o Senhor. Há uma inimizade entre você e o Senhor. E ele está dizendo: ei, abre a porta. Só que a igreja de Laodiceia é uma igreja que está dizendo: não temos falta de nada. E o Senhor está dizendo: ei, abre a porta, porque eu quero entrar. O Senhor está batendo na porta das nossas vidas, dos nossos corações, das nossas igrejas. Só que é difícil abrir a porta, né, irmão, quando a casa está cheia, né? E não há mais espaço. Tem muita igreja assim que está, cheia, lotada, uma multidão. E o Senhor está dizendo: eu só quero entrar. Mas como tem muita gente, a liderança não tem espaço para abrir a porta para Cristo entrar.
E o Senhor está dizendo, abra a porta porque eu quero entrar. Abra a porta porque eu quero voltar a ter amizade. Abre a porta. Abra a porta. Só que é difícil abrir a porta quando a casa está cheia. Consegue entender? E por fim, para a gente encerrar, verso 21. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Olha que coisa tremenda. Esse versículo aqui às vezes passa tão despercebido diante de nós, mas o que o Senhor está dizendo é o seguinte: ao vencedor, ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Observa, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Então observa, nesse momento, Cristo não está sentado no seu trono. O trono de Cristo ainda está vazio. Lembra do trono vazio que Lúcifer desejou, que pensou que era dele? Esse trono ainda continua vazio. Cristo ainda não se assentou no seu trono. Ele mesmo declara: aquele que vencer, eu vou fazer se assentar comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei no trono do meu Pai. Então observa que o Filho, que Jesus Cristo, primogênito, o princípio da criação de Deus, o Amém, a fiel testemunha, o que é, que era, que há de vir, esse Cristo Jesus que morreu, que venceu, que ressuscitou, nesse momento ele não está assentado no seu trono, ele está sentado no trono do Pai. Ele está sentado à direita no trono do Pai. E por que ele ainda não se assentou no trono dele? É porque ele está declarando para você que vencer, para você que romper, para você que se tornar um vencedor: eu vou fazer você se assentar comigo no meu trono, assim como eu venci, assim como eu me tornei um vencedor e me assentei com o meu Pai no trono dele. Eu vou me assentar com você no meu trono. O meu trono está reservado para poder se assentar com você. Você que vencer vai se assentar comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no trono dele. Então o trono de Cristo está vazio, aguardando a minha e a sua chegada lá, para poder inaugurar o trono dele, para que eu e você venha se assentar com ele no trono dele. Nesse momento ele está sentado à direita do Pai. Nesse momento ele está sentado no trono do Pai. Lembra do que Estevão diz? Eis que eu vi o céu aberto e à direita do Pai eu vi um semelhante ao Filho do Homem, eu vi um semelhante a ele, eu vi Jesus Cristo, eu vi o Senhor. Então observa, Cristo se assentou no trono com o Pai, mas o trono dele está reservado para aquele que vencer, para que Cristo venha se assentar no trono e eu e você se assentar com ele no trono dele. Então rompa, vença, não abre mão, compre ouro provado no fogo, vestes nupciais, as vestes brancas, atos de justiça, obras segundo a vontade de Deus. A única coisa que você não pode fazer é desistir agora, é parar agora. Por quê? Para você não perder a oportunidade de se assentar com Deus no trono dele, com Cristo, perdão. Assim como Cristo se assentou no trono com o Pai, nós vamos nos assentar no trono com Cristo. Aleluia! Essa palavra é poderosíssima. O que é ser um vencedor? E durante as 7 cartas, a Bíblia sempre está dizendo, né? Ao vencedor eu vou fazer isso, ao que vencer eu vou fazer isso, ao que vencer ao vencedor eu vou dar isso, vou fazer assim, vou fazer assado. Então o que as pessoas pensam? Que ser vencedor é ser alguém fora do comum, mas na verdade ser um vencedor é viver uma vida cristã normal em um tempo de anormalidade. Enquanto o mundo está vivendo a anormalidade, nós vamos viver uma vida cristã normal. Vencedor é aquele que rejeita as obras dos nicolaítas, como nós falamos. Vencedor é aquele que rejeita a doutrina de Balaão, como nós falamos. Vencedor é aquele que rejeita as profecias de Jezabel, como nós já falamos. O vencedor é um Antipas, que não apenas tem o nome de que vive, mas está vivo realmente. Vencedor é aquele que conserva o que tem, que não é morno, mas é quente. Aleluia! Então que a chama do Espírito Santo venha incendiar o seu coração. Enfim,
O vencedor é aquele que não tem medo de ser radical em Deus, nem de abrir a porta para o Senhor entrar e cear. A Ele, o Senhor promete uma maravilhosa recompensa. Como diz o versículo 21, dar-lhe-ei de sentar comigo no meu trono, assim como também eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. O Senhor está dizendo, seja radical em Deus, não tenha medo de abrir a porta para Ele entrar. Isso é ser vencedor, é rejeitar as obras dos nicolaítas, é rejeitar as profecias de Jezabel, é rejeitar a doutrina de Balaão, é você abrir mão da sua vontade para viver a vontade de Deus. É aquela corrida, sabe, em busca da coroa incorruptível, abrindo mão, se abstendo das suas próprias vontades para poder fazer a vontade de Deus. Isso é ser um vencedor, é ser um crente normal em tempo de anormalidade. Que o Senhor te abençoe, que o Espírito Santo te guarde, te conserve, que o Senhor possa blindar o seu coração e a sua mente, e que essa aula venha ser uma aula edificante para você. Não deixe de passar para frente, de ensinar as pessoas. Tudo que você tem aprendido aqui é necessário que você ensine para outras pessoas. É necessário que você proclame. É necessário que você poste nas suas redes sociais. Grava vídeo, faz live, grava áudio. Não importa, na igreja, na rua, com os amigos, independente. Dá o teu jeito, mas anuncia essa palavra profética e poderosa. Você precisa passar para frente tudo que você tem aprendido aqui. Você não pode simplesmente aprender e ficar por isso mesmo, tá bom? Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo faça repousar sobre você as bênçãos dos altos céus. Até a nossa próxima aula, que nós vamos estudar aí mais vezes. Eu não tenho uma data prevista para voltar com a terceira temporada, mas se o Senhor permitir, breve nós estaremos de volta com a terceira temporada. Agora fique atento, porque vai rolar altas aulas aqui e lá também no meu canal do YouTube, tá bom? Se você que puder me ajudar a compartilhar e a divulgar o meu canal do YouTube, vai lá.